E olha que interessante, esses níveis aqui, tem uma sacada aqui legal, que é o Epic é uma entrega estratégica, tá? O Epic é uma entrega estratégica. A Feature é uma entrega tática. Depois vocês vão entender a relação disso quando a gente falar sobre visibilidade do andamento. Operacional, quando a gente fala de uma maneira geral aqui entre história e task, tá? Então, olha que interessante. Entregas estratégicas, entregas táticas, entregas operacionais. Fazendo um deparo aqui com as camadas que existem em qualquer empresa, né? Camada operacional, tática e estratégica. Olha que interessante, no momento que a gente consegue já calibrar as nossas entregas, não depara com as camadas que nós temos dentro da empresa, a gente aqui já resolve um grande problema, que é o quê? O que acaba, infelizmente, acontecendo de forma muito comum dentro das empresas, tá? Pessoas dando report, andamento, né, de iniciativa para diretores, para a camada executiva, de andamento de tarefas, por exemplo. É algo que não tem lógica nenhuma, mas, infelizmente, a gente presencia dentro das empresas isso acontecer demais, galera, tá? E aí qual é o problema disso, né? No momento que eu dou visibilidade do andamento de tarefas ou de uma entrega mais operacional para o nível executivo, isso daqui não tem uma representatividade de entrega de valor que seja relevante para o nível executivo. E tampouco eu consigo dizer uma métrica básica que é quantos % de projeto eu já tenho executado no momento que eu olho só a entrega operacional. É muito difícil, é muito micro, tá? Então, o Jonas já mostrou uma coisa interessante aqui. Se eu tenho entregas que são estratégicas, esse nível de entrega, por exemplo, é que eu deveria delimitar para dar visibilidade para um nível executivo. Agora, fazendo justamente esse deparo aqui, ó. Quando eu falo de report, de andamento, né, da evolução do projeto, pessoal, para diretores, tá? Gerente executivo, certo? Superintendente, enfim, os comitês, tá? De maneira geral. Camada estratégica, pessoal. Quem delimita ali, quem desenha a estratégia, quem dá o horizonte para onde a empresa deve caminhar. Quando eu falo de um reporte de andamento, tá? Das entregas para esse público, eu estou falando de dar visibilidade de como os EPICs, né, as entregas estratégicas, estão evoluindo e o quanto isso está impactando a evolução do projeto. Imagina que um determinado projeto aqui, quando eu vou desenhar o roadmap, e aí lembrando, o roadmap de um projeto ou de um produto deveria ser sempre pensado no nível de EPIC, porque o nível de EPIC é uma coisa que tem muita incerteza. Então, claro, eu vou ter um roadmap a longo prazo das entregas no nível de EPIC, e conforme vai chegando, né, a época de eu refinar, entender esse EPIC e tornar ele um backlog mais detalhado para poder executar no nível de times, tá? Eu vou puxando os EPICs conforme vou tendo necessidade de evoluir o meu projeto, né, ou o meu produto, tá? Então aqui que a gente dá visibilidade para diretores, né, enfim, camada executiva como um todo, tá? E aí quando eu falo no nível mais tático, quem é o público aqui no nível mais tático que deveria acompanhar, por exemplo, a evolução de features, tá? E o que está linkado em relação à evolução dessas features. Aqui, pessoal, eu vou ter o quê? Eu vou ter, basicamente, os gerentes, tá? Gestão média, vamos chamar assim, da minha empresa. O que os gerentes deveriam acompanhar, né? Os gerentes, pessoal, deveriam ter visibilidade dos EPICs também, tá? Porque geralmente são esses gerentes, né, esse nível de gestão que vai estar participando ou até mesmo conduzindo um status report executivo, mas também o gerente precisa entender como é que as features estão impactando no trabalho aqui. Por quê, né? O diretor aqui, o executivo, ele tendo visibilidade de como os EPICs estão evoluindo na linha do tempo ali, trimestre a trimestre, semestre a semestre, até mesmo no ano, eles vão entendendo o quanto esses EPICs têm de entrega de valor, porque tem que ter uma descrição mínima também, né, aqui da entrega de valor e como vai ser mensurada essa entrega de valor, tá? Consequentemente, eles conseguem entender como o projeto está evoluindo como um todo. Os gerentes, para entenderem mais o detalhe se o EPIC está evoluindo ou não, se ele está com algum tipo de impedimento, o quantos % ainda eu preciso executar de um determinado EPIC, naturalmente, os gerentes, né, a gestão média precisa ter uma visibilidade de como as features estão evoluindo, tá? Descendo. Quem aqui tem que ter visibilidade das histórias de fato, né? E como elas impactam as funcionalidades. Pessoal, aqui é a liderança operacional, tá? O que eu quero dizer com isso? Coordenadores, supervisores, tá? Supervisores, certo?
Então olha que interessante, né? Vamos fazer a flecha certinha aqui. Os meus coordenadores, meus líderes no nível operacional, eles precisam entender como as histórias estão impactando as funcionalidades. Então veja, como é um trabalho aqui complementar, como as coisas vão se encaixando. Quem é que vai estar no dia a dia com o time ali? Aí são infinitos os papéis, né, pessoal? Eu não vou nem entrar muito aqui no mérito, mas podemos ter gerente de projeto, podemos ter Scrum Master, podemos ter Agile Master, tá? Podemos ter todos esses papéis aqui. PO, né? PO, que é um papel importante, porque o PO justamente é quem vai estar, de fato, cuidando, tá? Aqui desse backlog, principalmente do nível de feature para baixo. Eu estou falando aqui uma relação, não existe isso documentado em guia nenhum, tá? Isso aqui é uma relação que a gente acaba vendo de práticas no mercado, tá? A gente traz muito a nossa visão, a nossa experiência aqui da API Ágil em relação a esse tipo de visão. Quando eu falo de entregas aqui do nível mais estratégico para cima, aqui eu tenho o papel do Product Manager, aqui o papel do Product Owner, tá? São papéis que queira ou que não, apesar de na literatura não dizer que existe uma hierarquia, tá? Comumente nas empresas existe essa hierarquia aqui, tá?